Olá, investidores, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Aliás Solutions, onde a gente consegue, de modo mais sintetizado, dar as dicas, recomendações ou aquilo que a gente está observando e ver ali de novidades ou oportunidades para o próximo mês que se inicia. Obviamente, a gente está falando aqui no último dia do mês, no fechamento de maio, então a gente vai falar um pouco do que a gente observou em maio e o que a gente está vendo de oportunidade ainda para o mês de junho. Então, vamos lá? Eu acho que o que mais a gente vê de oportunidade ainda pode ser mais do mesmo, ou a gente está repetindo aí talvez um diálogo que a gente já teve com alguns clientes. Se você é nosso cliente, com certeza já teve esse bate-papo com a gente, mas a gente acredita que ainda tem muita oportunidade, ou como a gente fala no mercado financeiro, muito prêmio nas NTNBs ou nos títulos atrelados à inflação, os famosos IPCA+, né? A gente teve um fechamento, uma abertura da curva, né? Ou seja, do prêmio, dos spreads, como a gente fala no mercado, nessas curvas mais longas, 2045, 2055 e 2060. Então, em alguns momentos e alguns cíclicos momentos, a gente tem essas raras oportunidades de ter títulos públicos, por exemplo, atrelados ao IPCA, com taxas muito próximas de 7% ou acima de 7%. IPCA mais 7, IPCA mais 7,10, ou até mesmo quando a gente está vivendo agora, IPCA mais 6,80, 6,85, 6,90, que são ótimos prêmios. E a gente acredita que faz muito sentido a gente ter uma sobreposição nessa classe de ativos. A gente está um pouco mais neutro ou neutro menos, como a gente fala no mercado financeiro, com exposições a pós-fixado. Ah, Guilherme, mas por que a gente está vivendo ali 14,25? Por que a gente está um pouco mais neutro no pós? Quando a gente faz a montagem da carteira, a gente não observa somente o momento agora, a gente observa também o momento futuro. E se a gente fala de futuro, de planejamento futuro ou de planejamento financeiro para o futuro, a gente está observando um portfólio que seja mais atemporal, que ele esteja ali perpetuando e entregando rendimento aos clientes por 2, 3, 4, 5 anos. Então, capturar esse ganho da inflação que vem acruada ao longo desses anos faz sentido. Ou seja, a gente está com uma expectativa melhor para sobrepor posições em IPCA+, e estamos neutro para posições em CDI. Mas falando de Aliás Solutions, acho que cabe a gente também dizer e atrelar a coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Tenho certeza que você já viu tudo isso que ocorreu e todo o burburinho que rolou com relação às mudanças do IOF. E quando eu primeiro parei para fazer esse vídeo, eu pensei, o que essa mudança do IOF, na verdade, tem que trazer para a gente como um ensinamento? Eu acho que existem 4 pilares que essa mudança do IOF trouxe para nós da LIA, que são muito importantes, e eu queria dividir isso com você. O primeiro pilar é proteção patrimonial. Quando eu digo proteção patrimonial, eu não estou dizendo de ser um portfólio blindado de qualquer oscilação. É você ter uma proteção patrimonial atemporal. Por quê? Porque num país como o nosso, as regras mudam. Até o passado no Brasil é incerto. Então, você ter um portfólio que te proteja desses momentos de sazonalidade é importantíssimo. A gente sabe que a gente vive num país onde as regras vão mudar, que nem sempre tudo isso é tão claro e colocado à mesa. Então, a gente tem que proteger ou tentar proteger o máximo possível o nosso portfólio. O segundo pilar disso é diversificação no exterior. Mesmo o IOF tendo alterações e ficando mais caro essa remessa para o exterior, é importantíssimo a gente ter uma diversificação numa moeda forte ou num país forte, onde as regras são um pouco mais claras. Se era importante a gente ter uma diversificação internacional antes da mudança do IOF, agora ela se torna ainda mais importante. Independente se essa diversificação vai ser 5, 10, 15, 20, 30, 50% do seu portfólio. Aí cada perfil sabe, né, o percentual adequado para fazer essa diversificação, mas se torna cada vez mais importante ter uma diversificação internacional numa moeda forte. O terceiro pilar eu chamei de flexibilidade. O que isso quer dizer? A regra do jogo muda, a volatilidade muda, as oportunidades mudam. Então, primeiro, você tem que estar flexível a essas mudanças, porque muitas vezes o seu assessor ou a sua assessoria vai tentar acompanhar essas mudanças da melhor forma possível para blindar o seu patrimônio. Então, você tem que estar aberto e flexível a essas mudanças. E eu digo também flexibilidade em sempre ter ali uma reserva para algumas oportunidades que tendem a vir e você poder capturar esse ganho. E por último, e não mais importante, mas eu acho que é o mais importante, informe-se. Esteja muito perto das informações. A informação é sempre o melhor ativo que você vai ter na sua carteira, porque é de lá que você consegue ser municiado na tomada de decisão. E quando eu digo se informar em momentos como esse, por exemplo, da mudança do IOF, eu não digo se informar num canal do YouTube sensacionalista, se informar através de um highlight de um jornal que você nem sabe a fonte. Se informe com a sua assessoria, se informe com o seu gerente de investimentos, se informe com o seu advisor, faça que ele seja a sua fonte de informação, porque eu tenho certeza que é dali que vem uma informação fidedigna, com base em estudo, conhecimento e sem alarmismo, para tranquilizar você e a sua família.
E para encerrar esse vídeo, eu acho que eu quero falar do melhor produto. Pode ser repetitivo, como eu disse, e a gente sempre tocar nesse assunto, vídeo após vídeo, mas esse é o melhor produto que eu tenho na LIA. Quando me perguntam, Guilherme, qual que é a oportunidade do momento? Qual que é a melhor rentabilidade? Quanto está dando tal portfólio? Quanto está dando tal ativo? Eu sempre digo, o melhor produto que eu tenho na LIA chama planejamento financeiro. Esse de fato é o seu melhor produto. Por quê? Ele é alinhado a uma filosofia de investimento, a um objetivo de investimento. Vai ser muito fácil fazer uma seleção de ativos, mas tudo isso tem que ter um norte, tem que ter um direcional. Isso é o seu planejamento financeiro. Saber se a sua família precisa de uma taxa de retorno de 5, 10, 15, 20 é mais importante do que você estar olhando quanto tal ativo está rendendo naquele momento. Saber qual que é a sensibilidade que a sua família precisa ter com relação a momentos de oscilação. Será que vocês estão aptos a correr mais risco ou menos risco? Isso é o mais importante. Então, se eu tivesse que dar uma dica final para esse vídeo e tivesse que elencar durante esse mês qual que foi o melhor e o maior produto e a maior oportunidade que a gente teve, novamente, o maior produto que a gente tem e a maior oportunidade que a gente tem é o planejamento financeiro. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e caiu aqui e não sabe o que está acontecendo, eu sou Guilherme Miranda, sócio estrategista da LIA e esse é o LIA Solution. Até breve. Tchau, tchau.